Bom dia, pessoal. Vamos iniciar o dia continuando a nossa análise, né, de vários temas aí do direito sucessório, as lives preparativas para a semana do workshop em direito sucessório, que inicia na segunda-feira, na próxima semana, né? Vamos aguardar o professor Cristiano entrar aí. Um bom dia a todos. Uma quarta-feira de muito trabalho, muita meditação, muito estudo a todos. Vamos continuar com o nosso projeto. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né? Que é a doação e a legítima no direito sucessório. Estou vendo o professor Cristiano aqui, mas eu tenho que mandar o convite a ele. Acho que agora sim. Bom dia, professor Cristiano. Tem que dar uma ajeitada aqui, né? Bom dia. Agora foi, estava meio travado aí, né? Bom dia, desembargador Mauri. Bom dia. Eu entendi que a internet aqui ela é tumultuada, né? Então, estamos aqui novamente para aquele nosso projeto, né? Continuarmos a semana preparatória para a semana do workshop de direito de sucessão. Hoje mais um tema importante, né? Hoje nós vamos conversar, desembargador, sobre a doação e a legítima, né? A doação e a legítima. Por que você escolheu esse tema, desembargador? Não é nada, bom dia a todos que estão aí. Por que você escolheu esse tema para a live de hoje? Porque é sempre discutido nos inventários e entre os próprios doutrinadores esta questão da doação, quando atinge o patrimônio da pessoa, né, e a questão da legítima, até quando pode haver essa doação. É uma matéria muito discutida nos inventários, entre os herdeiros, causa muito trauma também lá, é uma das causas em que atrasa o nosso inventário, nossa partilha, a solução da partilha dos bens do falecido, ou falecida, né? Então é um tema que chama atenção, desperta atenção. Até quando? Qual é o limite? Há limite? Não tem limite? Pode prestigiar um ou outro? Como é que é essa situação? Então é um tema também bem importante, né? Pessoal, lembrando que essa live é uma live de aquecimento, né, da Semana Especialista em Sucessões. Começa na próxima segunda-feira, dia 1. Nós teremos 4 aulas, né? Essas aulas serão pelo YouTube. O desembargador Amauri irá compartilhar um material prévio. É importante que você se inscreva para o workshop. E como eu me inscrevo, né? Na bio do desembargador Amauri tem um link, né? É só você compartilhar, é só você clicar, né, no link que está na bio do desembargador Amauri. Assim que você se inscrever, você será convidado a participar de um grupo do Telegram e um grupo de WhatsApp. Já são quase 30 grupos de WhatsApp, muita gente já inscrita, né? Até aproveitar, né, desembargador, agradecer a todos aqueles que já estão inscritos, né, todos aqueles que já estão inscritos, e o porquê, né, entrar nesses grupos, né? E o porquê entrar nesses grupos. Porque o desembargador Amauri, durante a semana, ele vai compartilhar uma série de conteúdo. Quem aqui já é aluno do desembargador Amauri, né? Quem aqui já é aluno do desembargador Amauri sabe que ele tem o hábito de compartilhar muito conteúdo, né? São 30 anos de magistratura, né, Amauri? 30 anos exercendo a magistratura aqui no estado de Minas Gerais. Eu sou concursado em 1989, final de 89, muitos ainda não tinham nascido sequer, né? Eu tomei posse aqui no tribunal no início do ano de 1990. De lá fiz a minha carreira toda pelo interior de Minas Gerais até chegar à capital e da capital ao Tribunal de Justiça. E ao longo desses 30 anos, com certeza tem uma experiência acumulada muito grande, né? E a Semana Especialista de Sucessões não é uma semana simplesmente para compartilhar conteúdo, né?
É uma semana para compartilhar a experiência, né? Essa vivência desses 30 anos de magistratura, que com certeza é fundamental para muitos colegas advogados. Então, se você ainda não se inscreveu, a Semana Especialista em Sucessões é uma semana gratuita, começa na próxima segunda, serão 4 dias de bastante conteúdo, na segunda-feira, na quarta-feira, na sexta-feira, então é dia 1, dia 3, dia 5 e depois no dia 8. Dessa vez a gente espaçou um pouco, né, esse conteúdo, porque da vez anterior, né, muitas pessoas reclamavam que ficava muito conteúdo um em cima do outro, né, porque eram 4 aulas seguidas. Então a gente espaçou as aulas para dar tempo para todo mundo baixar o material, imprimir o material, dá para vocês imprimirem o material, dá para vocês estudarem, né? Será compartilhado o material prévio antes de cada aula, para que todo mundo possa imprimir esse material e aí possa acompanhar. Então, para terminar essa breve introdução, essa live é uma live de aquecimento, né, da Semana Especialista em Sucessões. Nós aconselhamos que todos se inscrevam, né? No link na bio do desembargador Amaury tem um link, é só você clicar lá. A partir do momento que você se inscreve, você receberá o convite para participar tanto do canal do Telegram quanto do grupo de aluno de WhatsApp. Mas vamos lá, desembargador. Na segunda-feira, na terça-feira, você falou sobre paternidade afetiva no direito sucessório. Ontem você falou sobre o direito de representação no inventário. Hoje o tema é a doação e a legítima. Amanhã, pessoal, sexta-feira, é a ordem da vocação hereditária, que é outra coisa que é... Se não estudar, a pessoa se perde completamente, né? A ordem da vocação hereditária. No sábado é perguntas e respostas abertas para os temas que nós debatemos essa semana, né? E no domingo é uma live especial explicando como é que vai funcionar, de fato, aí a Semana Especialista em Sucessões. A única coisa que nós pedimos é que as perguntas de hoje sejam focadas no tema a doação e legítima. Desembargador, pai pode dar entrada? Pode o pai dar a maior parte do patrimônio para um filho só? Escolher um, falar, eu gostei mais do João porque ele é corintiano, né? Do meu time, vou dar uma parte maior do meu patrimônio para ele. Pode isso? Eu inicialmente acho que tem algumas pessoas, alguns seguidores que estão aí, parece que está sem som. Confirmar se está normal para todo mundo, que para mim está normal. Vamos lá, Maurício. Da totalidade do patrimônio, tá? Totalidade do patrimônio da pessoa, primeiro vai ver se ele é casado ou vive em união estável. Se esse patrimônio se comunica com o cônjuge ou não. Primeiro, a situação da meação que nós vamos resolver. Segundo, do patrimônio da pessoa, ele tem a liberdade ou a liberalidade de fazer a doação ou transferência, quer por escritura pública em vida, quer em testamento, de 50% do seu patrimônio para quem quiser, inclusive a um dos herdeiros. Então, geralmente, um filho fica cuidando dos pais que estão em idade, enquanto os demais trabalham ou moram em outra cidade e não têm condições. Então, aqueles pais, ou o pai ou a mãe, pretende dar uma recompensa, por assim dizer, ou aquele filho que os acompanhou a vida toda, mora com eles, uma parte maior da herança a esse filho. Ele tem 50%, tá, do seu disponível para fazer essa doação. Então, ou ele faz em vida, ou deixa em testamento essa parte livre para um dos filhos. Tá? Então, ele vai ser um herdeiro testamentário, recebendo essa parte por testamento, e a outra parte ele poderá ser herdeiro legal, também disputar o restante. O que não pode ultrapassar é a legítima. A legítima se considera 50% do patrimônio da pessoa que faleceu. Tá? Quando que se apura a legítima? A legítima é apurada no momento da morte. Vamos que o pai doou para a filha, tá? Como nós vimos ontem ou anteontem, que ia se casar, ele comprou uma casa para aquela filha, já doou para a filha com reserva, né? com cláusula de incomunicabilidade, e não fez para a outra filha. Tá? Se ele fez essa doação
e prestigiou uma só. Quando se realiza o inventário, tem uma fase do inventário que se chama colação. Então, essa filha que recebeu o patrimônio, que se chama adiantamento de legítima, ela é obrigada a trazer ou especificar o valor do inventário. Porque a partilha entre os herdeiros deve ser da mesma forma, iguânime a todos. Mas se o pai ou a mãe doa esse imóvel e afirma na doação que aquele imóvel não será trazido à colação, então este herdeiro pode ser privilegiado, mas tem que ser dentro do disponível, respeitando a legítima. Então pode ocorrer que um herdeiro seja prestigiado pelos pais mais do que os outros, sim, nessa condição, desde que se respeite a legítima. Pode ter doação entre cônjuges? Pode ou não pode? Se pode, como fica isso? A grande regra geral pode. A grande dificuldade são naqueles que casam sob o regime da separação obrigatória. Aí é uma discussão, inclusive na jurisprudência, e tal, dizendo que se é separação obrigatória, impunha àqueles cônjuges a não comunhão do patrimônio. Então, nessa situação, há uma discussão. Quanto aos demais regimes, pode ser dado. Porque se ele tem uma parcela do seu patrimônio que ele pode dar, né, ou acrescer a qualquer um, mesmo estranho, por que não ao cônjuge? Pode ser feita a discussão, se dá no regime da separação obrigatória. A esposa do meu tio passou a parte da herança dela para minha mãe por ter o cuidado dela. Pode isso? Pode. Observado a legítima. Tá? Ela não pode atingir a legítima, porque a legítima é 50%. Se tem herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Descendentes. Tá? Então, filhos, netos. Se tem ascendentes, pais, avós, e se tem cônjuge ou companheiro, existe a legítima. Então, 50% obrigatoriamente vão para essas pessoas. Se não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge ou companheiro, não existe a legítima. Ele pode deixar em testamento 100% do seu patrimônio ou fazer a doação de 100% do seu patrimônio. Só que se ele fizer a doação de 100% do seu patrimônio, ele tem que reservar o usufruto. Agora, se ele tem herdeiros necessários, tem que observar a legítima. Bom dia, doutores. Esse bate-papo diário tem sido muito esclarecedor. Ouvi e aprendi detalhes importantíssimos sobre o direito sucessório. Aliás, né, desembargador, as lives é nesse sentido mesmo. Porque o conteúdo a ser compartilhado na Semana Especialista em Sucessões é muita matéria e é humanamente impossível compartilhar um conteúdo de 6 meses, ou sei lá, de um período de 1 ano na faculdade de Direito, apenas em 3, 4 dias de live no YouTube. Então, a ideia dessas lives de aquecimento é nesse sentido mesmo, né? De compartilhar o conteúdo, ou seja, a semana já começou, né, Mauri? Você já está compartilhando o conteúdo ou material que será também compartilhado, será também ampliado na semana, né? O direito de sucessão, tá? Nesse direito, surgem muitas dúvidas, tem muitas questões pessoais, né? E que muitas vezes, infelizmente, uma coisa que é discutível depois do inventário. Tá? Então, muitas vezes não há um planejamento sucessório, que hoje já está sendo comum. Nessa pandemia, infelizmente, atingiu muitas pessoas, né? Então, acaba no direito sucessório surgindo toda aquela questão. Casado que tem amante, que tem filhos fora de casamento, foi um dos herdeiros, passa a utilizar o patrimônio, não respeita os demais, como é que fica? Então, no direito sucessório tem muita questãozinha que merece ser estudada. E na faculdade nós vamos ver teoria, muitas vezes não dá tempo de ver a prática da situação. Então, aqui vamos esclarecer muita coisa que pode ocorrer, né? Bom dia a todos, muito obrigado pela companhia.
Professor, precisa de outorga marital e venda de imóvel fruto de herança, regime de comunhão parcial de bens? No regime da comunhão parcial de bens, a herança se considera como bem particular, bem reservado. Tá? É necessário a outorga uxória? Sim, é necessário para a venda de um bem, não importa o regime de casamento. Tá? Não importa, para a venda de um patrimônio imóvel é necessário, se casado ou houver união estável, a outorga uxória, sim. Não importa o regime. Casal tem uma filha em comum e marido tem outro filho de outro casamento. A doação em dinheiro da mãe para a única filha? Eu não entendi a pergunta, Berenice. Mauri, casal tem uma filha em comum e o marido tem outro filho de outro casamento. A doação em dinheiro da mãe para a única filha? Eu não entendi a pergunta, Berenice. A única, ó, filho é filho. Se a única filha, a mãe só tem um filho, ela é filha única. O pai tem duas filhas. A pergunta dela, completando, a pergunta dela completa o seguinte: é considerada antecipação de herança? Ela só tem essa filha. Tá? Ela só tem, é considerado? Sim, é considerado, mas ela só tem a herdeira única. A outra filha, que é filha apenas do pai, não vai concorrer na herança dessa mulher. Né? Ela só tem uma filha, o pai tem duas filhas. Se a mulher falecer, quem serão os herdeiros dela? Tá? Esta filha, com certeza, e o cônjuge ou companheiro vai depender da situação. Mauri, um tema muito debatido, né? Um tema novo, atual, é sobre, até que o Augusto traz aqui uma pergunta bem oportuna, sobre a herança digital, né? Às vezes a pessoa tem uma grande conta, um grande blog, uma grande conta no Instagram, alguma coisa, e a pessoa falece. Como é que fica essa herança digital? Tudo o que é economicamente viável, tá? Tudo que tem valor econômico, está sujeito à partilha. Né? Se ele tem vamos dizer, uma página no Instagram, isso é possível se avalizar, e se possível a transferência, tudo entra no inventário. Inclusive posse. Fala, não, mas a posse não entra no inventário porque não é proprietário. Posse tem valor econômico, não tem? Tem. Então entra no inventário tudo. Vamos lá, vamos continuar as perguntas aqui. O pai faleceu, a pergunta do Paulo. O pai faleceu e era viúvo e deixou uma previdência privada a um dos herdeiros. São 3 herdeiros. Os outros 2 estão questionando essa previdência. O patrimônio do espólio possui mais 5 imóveis. A previdência privada é como se fosse um seguro de vida. A pessoa elege quem serão seus beneficiários. Há um contrato em que ele elege, por vontade própria, quem serão seus beneficiários. Se ele deixar apenas um dos herdeiros, é válido? Sim, é válido. Os demais irão disputar isso. Regra geral, pode haver uma divergência de jurisprudência ou não, mas regra geral, não. Ele elege, tanto que quando ele faz o contrato da previdência privada, ele consta lá quem serão seus beneficiários. E aí ele não precisa, tá, observar a questão dos herdeiros necessários, quanto à previdência social e o seguro de vida. Amori, nós estamos aqui em 173 advogados. Lembrando, pessoal, essa é uma live de aquecimento da semana especialista em sucessões. A semana começa na próxima segunda-feira, serão 4 dias de bastante conteúdo. Segunda-feira, dia 1, quarta-feira, dia 3, sexta-feira, dia 5 e dia 8, na outra segunda. Serão 4 aulas, mas essas aulas serão mais longas, né, Mauri? Porque lá no YouTube dá pra gente falar um pouco mais, né? Aqui 1 hora o Instagram corta. Né? Lá no YouTube as lives são maiores, né? O tempo é maior, dá mais tempo para discussão, né? Dá mais tempo para nós analisarmos com mais calma. Né? O tempo é maior, será à noite, embora depois de um serviço cansativo, tenho certeza, e convido a todos para participar. A doação pode se dar em vida, por escritura, ou por testamento. Ambas, se tiver herdeiros necessários, descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, tem que se reservar a legítima. Ele pode fazer um testamento de tudo que ele tem, fazer é uma coisa, cumprir é outra, terá que se observar a legítima.
Pessoal, o tema de hoje é a doação e a legítima. O tema da live de amanhã, sexta-feira, às 8 horas, é a ordem da vocação hereditária. Não continue dando sequência na live aí, pessoal. Havendo apenas um herdeiro, a Lume, havendo apenas um herdeiro, ou na existência de herdeiros, poderá o doador dispor de todo o seu patrimônio, ou é preciso reservar uma fração mínima para a sua própria sobrevivência e dignidade em vida? Ele não pode doar todo o seu patrimônio. Ele tem que reservar uma coisa para ele, que é, né, o uso e o fruto. Algum patrimônio ele tem que ter para poder sobreviver. Há possibilidade de anulação desta doação? Necessário que os demais herdeiros abram mão deste bem? Não, se ele respeitou a legítima, ele não precisa nem anuência dos demais. O que precisa é anuência para a venda. Tá? Mas ele faz o testamento, deixando 50% da parte disponível a um só dos herdeiros. Não tem como anular isso, é a vontade do testador. Vamos pensar que o patrimônio é dele. E ele tem uma liberalidade, é dele, ele tem a liberalidade de contemplar alguém, um sobrinho, um neto, um amigo, uma amiga, né? Um dos herdeiros. Patrimônio é livre, o patrimônio é dele. Desde que ele respeite a legítima, que é 50%, não tem como os demais herdeiros tentarem anular. Tá? A não ser que haja um vício qualquer. Né? Quando ele fez o testamento, ou quando ele fez a doação, ele não tinha capacidade psíquica de fazer isso. Aí é outra coisa. Né? Vamos provar que houve um erro que ele não tinha condições de fazer. Mas na normalidade, desde que ele respeite a legítima, é válido. E quando você paga pensão por 15 anos, pode ser considerado como adiantamento de legítima? Não, né, Mauri? Pensão alimentícia é uma coisa, herança é outra coisa completamente diferente, né? Sim. Pensão alimentícia é outra coisa. Não é adiantamento. Cada instituto no seu devido lugar, né? Sim. Existe percentual mínimo a ser levado à colação? Não, não tem percentual mínimo, não. Tem que fazer tudo o que foi recebido. É a regra. Por que um herdeiro será prejudicado em relação aos demais? Agora, se a pessoa que doou, se o testador, fez assim, ó, eu não quero que esse bem seja trazido para a divisão contra os demais, ele faz uma cláusula contra isso e é respeitado. Aliás, ó, pessoal, nós estamos aqui em 200 advogados, agradecer a presença dos 200. Pessoal, tirem um print da live, marquem aí o desembargador Amauri. É uma forma de nós divulgarmos, né, para que outros colegas advogados acompanhem também o conteúdo do desembargador, participe da semana, que é um conteúdo gratuito. Né? Então, pessoal, tira um print aí, marca o desembargador Amauri. Né? E eu gostaria de saber desses 200 que estão aqui, quem já se inscreveu e quem ainda não se inscreveu na Semana Especialista em Sucessões. Pessoal, coloca aqui no chat quem já se inscreveu e quem ainda não se inscreveu. Quem ainda não se inscreveu, por favor, terminando a live, vai no bio do desembargador Amauri e se inscreve lá. Desembargador, existe percentual mínimo para ser levado à colação? Já perguntei essa, né? A doação inoficiosa prescreve? Prescreve, tudo prescreve, desde que ele tenha um dos herdeiros, ou todos os herdeiros não se manifestam quanto a isso, há um prazo, não pode ficar eternamente sujeito a isso. Bom dia. 205 do Código Civil. Então, o herdeiro necessário que recebe em testamento 50% dos bens em razão da legítima, também concorre com os outros 50% como herdeiro necessário? A pergunta da Rosana. Ele é herdeiro testamentário. Pode haver herdeiro testamentário concorrendo com herdeiros legais. Sim, ele é herdeiro testamentário e também herdeiro legal concorrendo com os demais no patrimônio. Meu pai faleceu e a minha madrasta não tem herdeiros. Ele pode deixar 100% do patrimônio para eu e meus irmãos? Se é herdeiro dele, se ele tem, olha, se a pessoa tem herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Descendentes, não é filho, são os descendentes. Filho, neto, bisneto. Ascendentes, pai, avô, bisavô, ou cônjuge ou colateral, cônjuge ou companheiro, ele tem que reservar a legítima, ele tem que observar a legítima.
Se ele não tem herdeiros necessários, ele pode deixar o seu patrimônio para quem ele quiser. Os colaterais, que são os irmãos dele ou dela, podem ser excluídos por testamento. Ele não precisa reservar legítima. Se não tem herdeiros necessários, ele pode doar a totalidade de seu patrimônio. Se ele tem herdeiros necessários, ele tem que reservar a legítima. A pergunta do Ronilson, de São Luís do Maranhão. Maria casada em regime parcial de bens com João. João quer fazer um testamento dispondo parte da herança para Maria. Ele pode? E como ele assenta isso no testamento? Agradecer aos 210 aí, advogados que estão acompanhando, Mauri. Se ele tem herdeiros necessários, ele tem que respeitar a legítima. Tá? Mesmo tendo os herdeiros necessários, ele pode doar 50% do patrimônio dele livre no testamento, dizendo: a minha parte disponível do testamento, na minha parte disponível do meu patrimônio, após o meu falecimento, eu quero que seja de fulano de tal e ponto final. Se for regime obrigatório da separação, aí há divergência, se pode ou não. Tá bom. Se o filho já faleceu, como posso fazer uma destituição de um pedaço da minha terra e colocar no nome do meu filho já falecido? A pessoa que está falecida não recebe patrimônio. Não é? Não entendi muito bem a pergunta. Os herdeiros, né? Talvez os herdeiros dessa pessoa, né? Se o patrimônio é do falecido, tem que fazer inventário. Vamos lá, ó. Seu filho já faleceu, como posso fazer uma destituição de um pedaço da minha terra e colocar no nome do meu filho já falecido? Não tem como colocar no nome do filho já falecido. Talvez no nome dos herdeiros deste, né? No nome do filho falecido não tem como, né, Mauri? Não. É que eu vou doar um patrimônio a quem já faleceu, não tem jeito. Não é. Com o falecimento perde capacidade. A Cris está parabenizando você pela didática. Quando descendentes excluem a companheira do inventário, porque simplesmente ela não concordou em dividir um valor em partes iguais, uma vez que ela é companheira há mais de 15 anos e meia. Ela não pode ser excluída do inventário. Muitas vezes o que acontece na união estável é o não reconhecimento. Então, viveram, de fato, a união estável, estão em união estável, e um dos companheiros falece, o companheiro falece. Os demais herdeiros não reconhecem a união estável e iniciam o inventário. Então, a companheira, nesse caso, contrata um advogado, o advogado vai ao inventário, informa ao juízo do inventário que existe essa união estável, que ele vai ingressar com a ação de união estável fora do inventário, no juízo diferente, em outro processo à parte, e pede ao juízo do inventário que reserve patrimônio para essa companheira. Ela comprova a união estável num outro processo, tem a sentença, se for procedente de união estável, com trânsito em julgado, ela vem no inventário e comprova que ela é a herdeira necessária, concorrendo com o descendente, e terá seus direitos assegurados. Tem que entrar em juízo seus herdeiros. Pode ser feito o reconhecimento de união estável no inventário? Sim, desde que todos os herdeiros aceitem. Pode ser feito extrajudicial o reconhecimento pós-morte? Sim, pode ser feito, desde que todos os herdeiros aceitem. Se os herdeiros não aceitarem, tem que entrar com o processo de reconhecimento da existência da união estável e da extinção. Quando que terminou a união estável? Com a morte. Então, tem que ter a sentença e vai no inventário. Quando descendentes excluem a companheira do inventário, porque simplesmente ela... Já fez essa pergunta. Já? Ela é herdeira se houver reconhecimento judicial. Vamos lá. Deixa eu me organizar aqui. E quando o quitável imóvel colocar na escritura uma cláusula de usufruto para a esposa do de cujos e divisão em partes iguais aos herdeiros legítimos? Existe o direito real de habitação. O imóvel em que o casal reside, se for deles, é instituído o direito real de habitação.
divide-se o patrimônio entre os herdeiros, mas respeita-se o direito real de habitação. Tá? Se houve uma cláusula lá e com o falecimento dele, vai se ver no testamento, mas configura-se direito real de habitação, o cônjuge ou companheiro, ao cônjuge ou companheiro, tá? Aquele imóvel que o casal residia, desde que aquele imóvel seja do casal. Então, eles residem no imóvel alugado. Um dos cônjuges ou companheiro falece. Não há direito real de habitação sobre imóvel de terceiro. Não pode ser feito. O imóvel tem que ser do casal. Eles residem no imóvel de um dos filhos. Não se estabelece o direito real de habitação, porque o imóvel não é do casal, é de terceiro. Tá? Mas o imóvel é do casal, quer seja titular, domínio, proprietário ou posse. Eles não têm o domínio, têm a posse. Estabelece direito real de habitação. Amaury, olha, agradecer a presença aí, chegamos à metade da live, né? Agradecer a presença aí dos 221 colegas advogados, né? Numa quarta-feira, 8h30 da manhã, falando de direito das sucessões, né? Sobre um tema importante hoje, a doação e a legítima. Lembrando que essas lives são lives de aquecimento da Semana Especialista em Sucessões. A semana começa na próxima segunda-feira. Serão 4 dias, mas aí as aulas serão pelo YouTube, tá? Porque aqui não tem como entregar Deu 1 hora, acabou. Né? No YouTube, né, desembargador? As aulas são mais longas, mais densas, né? Sim. E nós pedimos a vocês, aos 221 que aqui estão, que se inscrevam na Semana Especialista em Sucessões. O link está na bio do desembargador Amaury. Né? Depois que você se inscrever, nós pedimos que você participe de uma das comunidades, né? Da comunidade do Telegram e da comunidade também do WhatsApp, né? Existem 2 grupos, aliás, grupos de WhatsApp, Amaury, já passaram de 30 grupos de WhatsApp, né? Porque o conteúdo será compartilhado, nós iremos compartilhar um conteúdo prévio para que você acompanhe a semana, né? Você vai imprimir esse material, porque eu sou do tempo, eu não sei se vocês são assim, mas sou do tempo que eu gosto de imprimir, né? De rabiscar papel, né? De anotar tudo. Então, o desembargador Amaury vai compartilhar o material com você, para você imprimir esse material, para poder acompanhar a semana, que começa na próxima segunda-feira. Agora, como no workshop anterior, as pessoas brigaram, dizendo, eu não recebi o material. Eu falei, mas você se inscreveu? A pessoa falou, não. Eu falei, não tem como ainda fazer chegar o material para você sem você ter ele estar escrito. Então, nós iremos compartilhar esses materiais pelos grupos de WhatsApp e pelo grupo do Telegram. Né? Então, é muito importante que você se inscreva e entre em alguma das comunidades. Filho faleceu após o pai. Amaury, vamos lá. Filho faleceu após o pai e antes da mãe. Esse filho, que era herdeiro dos pais, deixou filhos e vivia em união estável. Quem sucede esse falecido na herança dos pais dele? São apenas os netos? Há o direito de representação. O direito de representação na linha descendente, só. Não é? Então, os netos representam os pais no inventário do avô. Faleceu o avô, os filhos do avô são seus herdeiros. O cônjuge vai depender do regime, daquela situação. Mas quem são os herdeiros necessários? Primeiro grau. Os filhos. Na falta de um dos filhos, o filho desse vai representá-lo no inventário do avô. Aí vai receber, por representação do pai, tem vários tios, um dos tios falecidos, esses netos irão representar o pai junto com os tios. Tá? Haverá o direito de representação na linha descendente. A Gracinha, olha, já me inscrevi na Semana Especialista em Sucessões, se inscreva também. Obrigado, viu, doutora? O prazo para abertura do inventário, Amaury, qual é o prazo para abertura do inventário? 60 dias, e leva-se, segundo a legislação, no prazo de 12 meses para encerrar o inventário. É prazo suficiente, 12 meses, 1 ano por um inventário. Embora, infelizmente, alguns inventários aí, aqui em Belo Horizonte mesmo, tem um inventário que não termina, porque toda vez que tenta dar andamento, surge um novo herdeiro, até famoso esse processo de inventário que corre em Belo Horizonte. É 60 dias. O imóvel doado do falecimento. 60 dias do falecimento, né? Da abertura da sucessão. Tá. O imóvel foi doado para passado esse prazo, quais as consequências, Amaury? Até é bom perguntar, né? É multa.
o ITCD. E qual é o valor da multa? Cada estado, a legislação hoje do imposto é estadual. O imposto hoje é competência do estado. Então, cada estado fixa um prazo, cada estado fixa uma multa, uma alíquota diferente. O pai vendeu um terreno para o filho. Ambos morreram antes de formalizar a venda. A esposa do filho pode, através de testemunhas, tentar formalizar essa compra do marido? O código é bem claro a respeito, né? Compra e venda só de imóveis só se comprova por escritura pública devidamente registrado. Houve a negociação, compra e venda, não houve a formalização da escritura, faleceram ambos no mesmo tempo, ou um ou outro, sem regularizar essa situação. É possível que os herdeiros do comprador regularizem? Pode ser, pode ser. Vai depender das provas que tenham, aquela situação toda. Pai deixou os bens para os filhos do último casamento. Fez uma escritura pública de compra e venda para estes filhos com usufruto da viúva, porém deixou os herdeiros de outras relações de fora. Sujeito à anulação disso aí, né? Ingressa com anulação primeiro, porque ele poderia doar o disponível, mas a compra e venda depende da anuência de todos os herdeiros. Como todos os herdeiros não concordaram com isso, é possível tranquilamente a sua anulação. A companheira faleceu, deixando 2 filhos maiores. Durante a união estável, financiaram um apartamento, contudo, parte do valor foi emprestado pela irmã da falecida, agora a irmã quer o apartamento. Uma coisa é o empréstimo, né? Outra coisa é a questão do imóvel. Eu emprestei o dinheiro para que meu irmão adquirisse o imóvel. Eu não sou dono do imóvel, eu fiz um contrato de empréstimo com ele. O que eu posso fazer é ingressar com ação, eu vou no inventário dele e vou me habilitar como credor. Eu tenho que apresentar o título. Mas eu não fiz título. Nosso negócio foi de confiança. Eu informo no inventário e vou entrar com ação de cobrança para me adquirir título executivo, nesse caso será judicial. Se for comprovado e houver uma sentença, eu vou no inventário. Caso contrário, difícil. O credor vai ter que ir ao inventário. Falar, não, eu quero o imóvel. Uma coisa é o imóvel, outra coisa é o empréstimo. Pai casado teve 2 amantes diferentes, ambas cada um com um filho. Tem direito à herança? Não existe filho do casamento, somente com ambas as mães das crianças. Filho é filho. A Constituição proibiu qualquer discriminação. Tudo é filho. Independente se Independente. não existe essa história de filho legítimo do casamento. Não, né? não tem. Se é fora do casamento, é filho do meu Se ele é reconhecido, o pai foi lá e registrou o filho. É filho. Não importa se é filho adotivo, se é filho de casamento, é filho, tudo é filho. O que é filho reconhecido é herdeiro necessário. Não se discute se ele é de um relacionamento extraconjugal. Ele saiu um dia, num fato qualquer, teve um relacionamento com a mulher e houve a concepção, e com o nascimento ele reconheceu. É filho. Desembargador, qual a tua expectativa da Semana Especialista em Sucessões? Fala um pouquinho do material que está preparando, né? Fala um pouquinho para esses 226 advogados que aqui estão. Aliás, pessoal, tirem um print aqui, marquem o desembargador Amaury, convidem outros colegas advogados. Tem live todo dia, 8 horas da manhã, né? São temas importantes. São 30 anos de magistratura sendo compartilhado com você. 30 anos de experiência, né? Julgando vários tipos de demandas, compartilhando com você. Então, pessoal, ó, tira um print da live aqui, marque o desembargador Amaury, convidem outros colegas advogados a participar. Amaury, esses 226 advogados que aqui estão, o que eles podem esperar do material que você vai compartilhar e das aulas que você está preparando para a próxima semana? O tema é muito importante, tanto que surgem muitas dúvidas, né? Surgem muitas dúvidas. O que pode, o que não pode, como é que é feito, como é que não é feito. O tema é importante. Eu tenho, desde que eu ingressei na magistratura, até antes eu já trabalhava com direito sucessório, quando fui advogado. Fui advogado por 4 anos em São Paulo, no estado de São Paulo.
Eu me formei no ano de 1985, tem que exercer a advocacia para poder prestar concurso público. Eu acho que é um dos grandes méritos do exame da magistratura esse negócio de exercer a advocacia. Porque o juiz, quando exerce a advocacia, ele sabe o sofrimento do advogado. Então, eu exerci a advocacia por 4 anos e lá também já trabalhava no direito sucessório. E nesses 30 anos que eu venho exercendo, eu tenho muito material, sempre trabalhei, sempre guardei algumas anotações. Então, eu tenho reunido, essas anotações para que nós possamos discutir vários temas e que a legislação se altera, que o entendimento jurisprudencial altera, porque a mudança da sociedade, né, de tempo em tempo, como nós falamos ontem, paternidade afetiva, não se discutia essa questão, vamos dizer, há 5 anos atrás. Hoje já não. Né? Antigamente a forma de família era diferente de hoje. Então, com as alterações da sociedade, dos conceitos, né, e a legislação tem que acompanhar e a jurisprudência acompanha, é dinâmico o negócio. Então, temos que acompanhar a jurisprudência do STJ, que é a nível nacional, que é o órgão competente para a interpretação das leis ordinárias. E nisso aí, o direito sucessório vem alterando muito. Né? Porque antigamente, antes de 88, a sociedade muda, o direito acompanha, né? Sim. Pelo Código Civil de 16, toda vez que ele falava lá de filho fora do casamento, o pai não poderia nem reconhecer. Ele só poderia reconhecer em testamento. Quer dizer, altera-se. Então, como a alteração da legislação e da jurisprudência, nós, operadores de direito que trabalhamos diariamente com isso, temos que acompanhar. Então, tem muita coisa. Eu acho que vai ser muito bom essa semana. Muitos temas, muito material. Vai ser bastante proveitoso. Convido a todos para se inscreverem. Né? Agradecer esse quase 250 que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Amanhã, quinta e sexta-feira, sábado, domingo, vamos conversar bastante. E a semana que vem também, para tirarmos várias dúvidas, né? Esclarecermos várias dúvidas e debatermos alguns assuntos aqui. O tema da live de amanhã é a ordem da vocação hereditária. Não perco, não. Não perca, não. Doutor, a questão da habilitação no inventário em razão de um contrato de aluguel ou empréstimo em confiança. Seria necessário uma sentença judicial? No inventário... Sentença é um título judicial? Vamos dizer, há um contrato de locação em que o falecido deixou devendo aluguéis. Se os herdeiros, ele habilita no inventário e vem, olha, eu sou credor do espólio, porque eu já faleci, acabou, eu sou credor do espólio. É possível transferência de dívida ao herdeiro no limite do crédito. O herdeiro não recebe débito acima do limite do crédito. Então, ele recebeu na herança 100. Até 100 é possível receber de débito, mais não. Mas então havia um contrato de locação que não está formalizado, o empréstimo que não está formalizado. O credor se habilita no inventário. Se os herdeiros aceitarem, ótimo, resolvido. Se os herdeiros não aceitarem, dizer, não existe esse débito, ou não existe essa locação, aí eu tenho que entrar com ação de cobrança ou declaratória da existência da locação e condenatória do pagamento de aluguéis que foram devidos. Mas se houver acordo no inventário e os herdeiros aceitarem, resolvido. Não sendo reconhecido o débito no inventário, ele tem que buscar, lá que se fala a legislação, pelas vias ordinárias. Toda a questão de alta indagação não se resolve no inventário. O que é a questão de alta indagação? Segundo a legislação, tudo que depende de prova testemunhal. Tá? Ele vendeu um imóvel, mas não fez o contrato. Aí eu vou entrar com ação declaratória e tal, depende de testemunhas. O juízo do inventário não resolve. Processo à parte. Na semana que vem, a Luciana pergunta, na semana que vem, será que horas as aulas? Sempre às 20 horas, tá, Luciana? As lives da manhã vão continuar. Aliás, agradecer ao Tiago aí que manda a seguinte mensagem. Ele vai cedo para o escritório
porque ele tem encontro com o desembargador Amaury todo dia, né? Grato por ajudar os advogados. Aliás, o Amaury fazia café com os advogados tomando água, né? Mas beleza, vamos lá. Semana que vem, É, Luciana, semana que vem as lives serão às 20 horas. 8 horas da manhã vai continuar as lives normal, tá? Porque é muito conteúdo à noite, é muito conteúdo para compartilhar em 4 aulas à noite. Então as lives pela manhã vão continuar normalmente, entregando os conteúdos normalmente, né? Só que à noite aí é um conteúdo mais sala de aula, né, Mauri? É um conteúdo mais sala de aula mesmo. O desembargador vai o compartilhar tempo é uma apostila. maior, né? O tempo é maior, é no É, YouTube. isso. O desembargador vai compartilhar o material para você imprimir o material e para você acompanhar o conteúdo da aula, né? Você estuda o material previamente. Eu acho que na segunda-feira, pela manhã, esse material já será compartilhado nos grupos de WhatsApp e lá no canal do Telegram. Então, assim que você se inscrever no workshop, entre no grupo de WhatsApp, no canal do Telegram. Na segunda-feira pela manhã, o desembargador já vai compartilhar um conteúdo prévio para você estudar, porque aí na aula da noite, na segunda-feira, aí é mais aula mesmo, né? O desembargador vai entregar um conteúdo e você vai acompanhar esse conteúdo impresso, né? Então, as aulas, Luciana, sempre às 20 horas, tá? As aulas sempre às 20 horas, tá bom? Sempre às 20 horas. Doação de imóvel sem pagamento de ITCD é considerável nula? É ITCMD, Não, né? É considerado nula? não, lógico que não. É um imposto que compete ao Estado vir buscar. Isso não implica na nulidade da doação, de forma alguma, né? O Estado é credor daquele valor, ele vai buscar lá, junto ao inventário, né? Ou até contra o próprio doador ou receptor. Há um imposto devido. Isso não atinge a doação. O que você acha do artigo 1841 do Código Civil, que fala que o irmão bilateral é diferente do irmão unilateral? Você acha que esse artigo é inconstitucional? Eu não acho inconstitucional, não. O Supremo já teve condição de analisar isso. O que é irmão unilateral e bilateral? O pai, o homem, tem filhos, se separa, ou separa judicialmente ou divorcia, iniciam a união estável. E nessa união estável tem outros filhos. Então, unilateral é de um pai só, é um dos cônjuges. Bilateral, pai e mãe. Irmãos dos mesmos pais e irmãos da mesma mãe. Eles, na partilha, tá, eles recebem proporções diferentes. Mas aí não são herdeiros necessários, né? Eles receberão quando não tem herdeiro necessário. A divisão entra entre irmãos. O Supremo já falou que isso aí não é inconstitucional. Eu acho até justo. Vamos lá, mais pergunta. O direito real de habitação enseja pagamento de aluguel aos demais condôminos? Não, não seja pagamento nenhum. O que é muito discutido, aí é o seguinte: o direito real de habitação é estabelecido no imóvel em que o casal residia, que era deles, certo? Então, a propriedade, o domínio de quem é? Dos herdeiros, os filhos. Mas há uma limitação no exercício do direito de propriedade, que é o direito real de habitação. A companheira do pai continua a residir no imóvel e os herdeiros não podem fazer nada. Porque há muitos processos, até discutindo, por exemplo, estabeleceu-se o direito real de habitação sobre um apartamento. A pessoa que exerce o direito real de habitação não paga o condomínio e não paga o IPTU. Ela é responsável por esse pagamento? Ou quem é responsável são os proprietários, são os herdeiros? Você vai encontrar divergência na doutrina e na jurisprudência. Tá? Mas entende-se que quem deve impostos, tá? e a maioria, não é unânime isso não, quem deve débitos sobre o imóvel são os proprietários. Então, aquele que exerce o direito real de habitação, pelo não pagamento disso, ele não perde o direito real de habitação. Companheiros sexagenários sem herdeiros necessários
somente herdeiros colaterais, falecido em 2003. A companheira tem direito aos bens particulares do decujus? Companheira ou cônjuge concorrendo com descendente, ele pode ser herdeiro ou não. Companheiro ou cônjuge concorrendo com ascendente, não importa o regime de casamento ou união estável, é herdeiro. Cônjuge ou companheiro sozinho, não tem filhos e não tem pai, é herdeiro sozinho, independe do regime de casamento. Bom dia aí, Amaury. A doutora Isabel, lá de Teixeira de Freitas, ela está preparando a sopa de muriçoca para você, né? Bom dia, doutora Isabel. Que prazer com a senhora hoje pela manhã aqui. Quem não sabe o que é, né, a sopa de muriçoca, né, Isabel? Essa é só, os entendidos entenderão, né? Bom dia, doutora Isabel, né, aluna do desembargador Amaury, né? Bom dia também aí ao desembargador Maurício. Aliás, pessoal, o desembargador Maurício está preparando um conteúdo, né, desembargador Amaury? Sigam o desembargador Maurício, ele está preparando um conteúdo específico sobre Lei Maria da Penha, né, Amaury? A visão dos tribunais aí, tudo que está acontecendo nos tribunais sobre a Lei Maria da Penha. Então, pessoal, sigam aí o desembargador Maurício, né, desembargador Amaury? Ele trabalha no direito penal. Ele é entendido do direito penal. Direito penal, para mim, é desconhecido, porque eu milito apenas no direito civil. Aqueles que militam no direito penal, têm curiosidade, os estudantes do direito penal, devem seguir o desembargador Maurício, e ele todo dia, todos os dias, ele posta lá matéria sobre direito penal, e ele está preparando, né, para um tema aí, um material que ele também já vem de longa data. Eu sou mais antigo na magistratura, acho que 1 ou 2 anos dele. Ele foi juiz em Rondônia, depois prestou concurso aqui, passou aqui. E tem também vasto material lá sobre o direito penal, que ele vem todos os dias passando para os seus seguidores lá. Então, quem tem interesse no direito penal deve seguir o desembargador Maurício. E, aliás, vem aí, né, o conteúdo dele, o workshop sobre Lei Maria da Penha, né? Agradecer aí. Pessoal, agradecer aos 240 colegas advogados que estão. Lembrando, né, essa é uma live de aquecimento da semana especialista em sucessões. É uma live de aquecimento da semana especialista em sucessões. Começa na próxima segunda-feira, serão 4 dias de conteúdo, né? Segunda, dia 1, quarta, dia 3, 5, né? Dia 5 na sexta-feira, e ela finaliza no dia 8. Estão perguntando aqui, né? Aliás, o Thiago mandou uma mensagem aqui para mim no privado, perguntando assim: é incrível a capacidade do Amaury responder todas as perguntas. Pessoal, são 30 anos de magistratura, né? 30 anos fazendo isso todo dia. E o Amaury tem uma coisa que eu admiro muito, né? O Amaury, ao longo desses 30 anos, ele continua estudando todos os dias, né, Amaury? Você estuda todos os dias, né? Eu acho que a minha responsabilidade é muito grande, ainda mais quando eu cheguei ao tribunal. Porque das decisões do tribunal, alguns recursos especiais são conhecidos pelo STJ. Então, a responsabilidade é muito grande, termina aqui o processo. Então, todos os dias eu tenho que estudar, porque eu leio todos os processos em que meus assessores trabalham, e eu leio todos antes de assinar. Então, a minha responsabilidade é muito grande, como de todos, né? Todos. Então, eu continuo a estudar, sim. Eu vi aí que... Estão perguntando o Instagram do... Desembargador Maurício, pessoal. O Instagram do Amaury é Desembargador Amaury, e o Instagram do Maurício é Desembargador Maurício. É muito simples, é muito fácil. Sigam lá o Desembargador Maurício. A gente, terminando do Amaury, nós iremos organizar aí uma semana também de debates sobre a Lei Maria da Penha. Pessoal, agradecer aí a galera que está acompanhando, que ainda não se inscreveu, lembrando que essa é uma live de aquecimento. É uma live de aquecimento da semana especialista em sucessões. Ela começa na próxima segunda-feira. Serão 4 dias de bastante conteúdo. Perguntaram por que a gente está espaçando essas lives. Porque aí vai ter conteúdo na segunda-feira, você vai ter a segunda e terça-feira para estudar. Na quarta-feira vai ter uma outra aula. Você vai ter a quarta e a quinta-feira para estudar o conteúdo dessa aula. Aí vai ter uma outra aula na sexta, vai ter a sexta, o sábado e domingo, para estudar a aula de sexta e revisar todo o conteúdo da semana. E aí na outra segunda-feira, dia 8, a gente finaliza a semana com bastante conteúdo para você. Lembrando que aquele que se inscrever, entre no grupo de WhatsApp, entre no grupo do Telegram, porque por lá será compartilhado o conteúdo, tá? Por lá será compartilhado o conteúdo. Qual será o horário das lives? Sempre às 20 horas, Adriana. A semana especialista das sessões começa na próxima segunda, vai até o dia 8. Serão 4 dias,
sempre às 20 horas. O link das lives será compartilhado nos grupos de WhatsApp e nos grupos do Telegram. Já são acho que são quase 30 grupos de WhatsApp já formados aí ao longo desses últimos 15 dias. Vamos ter mais pergunta aqui, desembargador. As perguntas são sempre respondidas. O desembargador, como é que funciona, Fátima? O desembargador vai entregar um conteúdo nas aulas e depois ele vai abrir para perguntas, né? Ele vai entregar um conteúdo e depois ele vai abrir para perguntas. Lógico, são muitas perguntas, é humanamente impossível responder a todos. Por isso a gente está fazendo essas lives de aquecimento, já para ir entregando o conteúdo e para já ir também compartilhando aí e respondendo perguntas. A pergunta, Priscila: doação de imóvel por enfermo, acamado, já na fase terminal de câncer, impossibilitado de assinar e se locomover, colhido digital no leito, registro em cartório. É possível alegar nulidade nesse ato? O que pode alegar nulidade é não ter condições livres de dispor a sua vontade. É o que pode ser alegado, né? Tem que provar que ele, embora estando acamado, ainda mantinha condições de consciência, tinha consciência perfeita do que estava fazendo. É o casamento, até casamento é possível, né? Num computativo isso. É possível, sim, é possível. É possível ele fazer a doação, desde que ele tenha condições de exprimir a sua vontade, esteja em condições. É possível a anulação, tem que provar que ele não tinha. As lives ficarão gravadas? Sim, Frederico, as lives ficarão gravadas para que todo mundo possa assistir também, porque vai ser muito conteúdo. Aí você vai assistir a live, vai assistir a aula, com o material impresso na mão. Depois, no dia seguinte, você pode revisar o conteúdo da live da noite anterior. As lives ficarão gravadas para todos poderem assistir. Viu, Ludmila? Os estudantes de direito também será uma grande oportunidade para nós discutirmos o material. Professor Cristiano, cuidado do horário, hein? Estou de olho aqui. A Ludmila fala que ela tem graduação até às 22 horas. Aí pode acompanhar depois, Ludmila, tá bom? Tem indicação de autores de doutrina, direito sucessório, desembargadora Mauri? Faltam 3 minutos, tá? 3 minutos. 2 minutos. Eu trabalho muito com jurisprudência do STJ, mas há vários doutrinadores. Um dos que eu gosto é o professor Silvio Venosa, que ele tem a sua obra lá. Tá? Eu gosto muito dele. Quer ver quem mais? Também o Caio Mário da Silva Pereira, também. Um dos, né? Há vários outros doutrinadores excelentes e atualizados. Tem que pegar a questão dos livros atualizados, né? São vários autores. É possível responsabilizar exclusivamente o inventariante pelas dívidas do espólio no curso do inventário? Precisa ver quando foi feito a dívida. Se foi feito em prol do patrimônio, porque muitas dívidas, ele é feito para conservação do patrimônio, né? Ele tem que fazer, o imóvel está caindo. O inventariante pede autorização para o juízo e vai lá, reforma o patrimônio e vê o que aconteceu. Agora, se houve um desvio do valor, sim, é possível responsabilizar o inventariante. É uma das obrigações prestar contas. Mauri, falta 1 minuto. Pessoal, agradecer a participação de todos, né, Mauri? Convidá-los aí. Né? Amanhã nós estaremos juntos de novo. Amanhã tem mais uma live. O tema da live de amanhã é a ordem da vocação hereditária, um tema extremamente polêmico também, né? Amanhã é doação ilegítima, é isso? Ou a ordem da vocação hereditária? Não, hoje é. Né? Amanhã é a ordem da vocação hereditária, né? Isso, a ordem da vocação doação hereditária. ilegítima é hoje. Isso, amanhã a ordem da vocação hereditária. Agradecer a participação de todos, né, Mauri? Pedir que se inscrevam, que ainda não se inscreveu, se inscreva no workshop, né? Se inscreva no workshop. Começa na próxima segunda-feira, serão 4 dias, né, Mauri? 4 dias. Iniciamos segunda-feira às 20 horas. Convido a todos a se inscreverem. Será uma semana de muito estudo, muito trabalho sobre o tema direito sucessório. Vamos aproveitar e iniciar o ano, né? Estamos iniciando 2021 aí. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar o mais rápido possível. Vamos estar atualizados sobre os temas de direito. Agradecendo a todos, muito obrigado pelo dia. Uma boa semana a todos. Muito cuidado. Fiquem com Deus. Não esquece de gravar a live, salvar a live. Sim. Pessoal, até amanhã, 8 horas, pessoal. Até amanhã. Fiquem com Deus. Um abraço. Oi.